Olá, tudo bem? Então seja bem-vindo ao primeiro episódio dessa série E Agora Vai? Uma série sobre negócios, tecnologia e futuro. Eu sou o Vinícius da High Order. Eu sou o Leonardo da Oidia. E a gente está aqui então em parceria, em colaboração entre duas empresas, a High Order e o Idea, para iniciar essa série que vai falar muito sobre negócios, futuro e tecnologia. O assunto de hoje é relacionado ao e-commerce e à Lei Geral de Proteção de Dados. Dois temas que a gente se pergunta o tempo inteiro. E aí, vai ou não vai? Léo, e o e-commerce, pandemia, essa loucuragem toda que está aí no mundo. Vai ou não vai? Deslancha mesmo? O Brasil tem uma perspectiva interessante? Como é que está esse negócio? Fala para nós um pouco. Bom, Vini, com certeza vai, né? Isso não tem nenhuma dúvida e, inclusive, já estava indo antes da pandemia acontecer, né? E, principalmente agora, com a pandemia e com toda essa obrigação, digamos assim, entre aspas, das empresas e das pessoas terem que se adaptar à tecnologia, o avanço tanto do e-commerce como da tecnologia como um todo foi muito grande, né? Um dos exemplos que a gente tem aí é que existem alguns dados que tentaram prever quanto dessa inovação aconteceu nesse período de pandemia, né? E alguns dados já mensuram isso, que aproximadamente de 4 anos e meio a 5 anos de adaptação tecnológica foram acelerados nesses meses de pandemia. Então, com certeza é uma pancada muito forte, né? Do dia para a noite, assim, as empresas e os negócios terem que se adequar tanto ao e-commerce quanto a outras novas tecnologias, mas do outro lado é um caminhão de oportunidade, né? Então tem os dois lados da moeda e obviamente tanto o e-commerce quanto a LGPD são dois pontos chave para os negócios se manterem aí, se perpetuarem com a tecnologia. Léo, e o que tu acha, assim, que tem muita gente que foi para esse meio do e-commerce, tá, tipo o comércio tradicional, e acabou se obrigando, né, na pandemia a ir para uma sistemática de venda online. Alguns, de forma mais estruturada, estruturaram seus sites, fizeram essa estruturação, catalogaram seus produtos, começaram a pensar a sua logística, mas outros utilizam ainda o WhatsApp, né, como ferramenta principal de venda, né, uma venda até mais informal, assim, usar um gateway de pagamentos. Como é que está esse cenário aqui na nossa região? O que tu pode nos falar sobre isso? Então, Vini, na UID a gente fez duas mentorias gratuitas, né? A gente participou do programa Amplifica da IMED e junto com isso nós da UID abrimos uma mentoria solidária para a gente entender e adequar nosso know-how a essa situação aqui na região. O que a gente percebeu? Que o empresário quis e muitas vezes ele não estava preparado para isso, então ele estava ou com uma noção de custo muito diferente, o que fez ele buscar facilidades, e aí sim entra a venda pelo Instagram, a venda pelo WhatsApp, para quem tem uma operação menor. Para empresas um pouco maiores, trabalham com produtos efetivamente de venda, de varejo, houveram bastante oportunidades bem legais. Por exemplo, houveram empresas pequenas aqui de Passo Fundo que começaram a vender através de grandes marketplaces, como o Mercado Livre, como uma própria Magazine Luiza, a própria Americanas, que tem esse modelo híbrido, né, de você criar a tua própria loja dentro do marketplace deles. Então, são oportunidades baratas, né, que você tem via WhatsApp, Instagram, gratuitamente para fazer, usando um gateway de pagamento depois. Aí você tem esses marketplaces maiores, né, um pouco mais estruturados, e também tem a empresa que efetivamente estava preparado para isso, teve uma capacidade de investimento e conseguiu abrir o seu próprio e-commerce, né? Um dado interessante que saiu no estado de São Paulo sobre o Brasil de julho, é um dado que de março até julho o Brasil acelerou a ponto de ganhar uma loja virtual nova por minuto no Brasil. Então é uma aceleração muito forçada pela pandemia, mas que é um caminho sem volta. A partir daí que o negócio abre uma operação digital, e aí independentemente do tamanho dela, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram ou pelo e-commerce próprio, ele se adequa como um todo. Ele tem que adequar todo o trabalho dele, ele tem que adequar as suas entregas, ele tem que controlar o seu estoque, controlar a sua logística, e isso também é um divisor de águas para o negócio. Uma coisa que ele não precisava fazer, porque ele vendia regionalmente aqui, aos poucos, como da maneira que dava, com a tecnologia ele foi obrigado a crescer também em gestão. Então isso é uma vantagem que a pandemia trouxe, não somente com a venda, né? Dito isso, a gente se pergunta, tá, e aí, Léo, como é que a gente vai adequar uma empresa
para essa tecnologia nova? Como é que a empresa pode dar esse passo? Aí é uma estrutura bem grande. Vamos falar bem honestamente assim, vai depender da operação que tu tem, do capital que tu tem disponível. Para fazer um passo a ponto do teu próprio e-commerce, vai conseguir investir em marketing a ponto disso, ou é mais vantagem tu te posicionar numa situação maior? E aí vem a outra parte, LGPD, dados, jurídico, né, controle, que é uma situação que até então não era tão focal, né, mas agora é lei. E agora todo mundo tem que se adequar. E agora eu te faço a pergunta, né, Vini? E a LGPD agora vai? Vai. Já estava indo também, da mesma forma como esses aplicativos, né? A LGPD também já estava indo, né? E vai mesmo, né? A gente não pode desconsiderar. E são temas muito próximos, né? Porque, assim como tu disseste, né, que a gente tem um crescimento muito significativo do e-commerce no país, a esse ponto, essa proporção que eu fiquei espantado, assim, no sentido de ter uma nova loja online por minuto, né? Agora, no meio do ano. Então, isso são muito impressionantes. Eu vi uma estatística também de que o Brasil hoje é o segundo mercado do mundo em aplicativos, em criação e desenvolvimento de aplicativos. Muitos deles, inclusive, voltados para monetização, para e-commerce, algo nesse sentido. Então, a gente não pode desconsiderar esse fator importante que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada lá em 2018, veio ao longo do tempo uma maturação para a adaptação das empresas, dos próprios titulares de dados, que somos nós, né, as pessoas naturais, pessoas físicas, como popularmente são conhecidas, nesses 2 anos. O que aconteceu com a pandemia, houve toda uma discussão sobre postergar, né, jogar para frente a vigência da LGPD. No primeiro momento, uma medida provisória jogou para 2021, e quando essa medida provisória foi para ser convertida em lei, né, num processo legislativo, o Senado tirou de pauta a LGPD e disse: a LGPD entra em vigor agora, não vai entrar em vigor no ano que vem, não. Nós temos que garantir essas prerrogativas aí dos titulares, né, esses direitos dos titulares, e as empresas vão ter que se adequar. O que a gente pode fazer é deixar as penalidades para 2021. Foi o que aconteceu. Então, a LGPD está vigente agora desde o dia 18 de setembro, né, oficialmente. Foi a data em que a LGPD passou a vigorar no Brasil. Ela passa a ser exigível, então, para todos os fins legais, com a ressalva de que as penalidades ficam para 2021. Então, ainda tem um tempo para as empresas se adaptarem. Quem é que tem que se adaptar, Léo? Toda empresa que coleta e trata dados pessoais tem que se adequar de alguma maneira, né? Quem é que trata dados? Eu te mandei um e-mail com uma planilha onde consta nome, telefone, endereço das pessoas. Ou seja, tem dados que permitem a identificação dessa pessoa, porque dado pessoal não é só o nome completo ou o CPF. Qualquer dado que torne uma pessoa identificável já é considerado um dado pessoal. Então, se eu mandar uma planilha com dados que permitem a identificação de alguma maneira, mesmo que não tenha o nome dela lá dentro, já é dado pessoal. Mandei para o teu e-mail isso aí. Você abriu o anexo, recebeu isso, já está armazenando no teu e-mail, você já está tratando dados. Então, na linguagem popular, aí caiu na área pênalti, né? Você recebeu dados, abriu, passou a armazenar esses dados, você já está tratando dados. Se você está tratando dados, você precisa se adequar à LGPD de alguma maneira. Então, o comércio tradicional vai ter que fazer isso, os websites vão ter que fazer isso, todo mundo vai ter que fazer. Inevitavelmente, as empresas de qualquer tamanho, porque a lei não diz tamanho de empresa, todo mundo vai ter que se adequar. A gente depende, né, dos dados. Então, vamos imaginar, o cara faz a compra, né? Você tem um e-commerce próprio, né? Construiu uma plataforma ou utilizou dessas plataformas que já te entregam o ambiente para poder hospedar o e-commerce de forma mais intuitiva, facilitada e tal, que tem várias hoje, né, no mercado possibilitando isso. Então, joguei os dados do meu cliente lá para dentro. O cara fez compra, jogou esses dados. Eu tenho que fazer uma adequação para proteger esses dados do cara. E vou ter que respeitar os direitos que ele tem também. Porque hoje o titular ele pode requisitar a exclusão dos dados, ele pode requisitar a alteração dos seus dados, ele pode revogar consentimento. Olha, eu tinha liberado para você usar esses meus dados aqui para passar para terceiros, eu não quero que isso aconteça mais. Você tem que ter mecanismos de fazer, de atender esses direitos e demonstrar que atendeu, né? Então não pode ser um processo tão manual, tem todo um passo a passo para isso. Então, o processo de adequação não é uma coisa fácil, né? E também não é uma coisa que acontece do dia para a noite, por isso mesmo que a lei está dando um tempo maior aí para as empresas se ajustarem. Mas o fato é que nesse segmento, né, de aplicativos, e-commerce, é muito mais do que só fazer política de privacidade, os termos de uso
da plataforma. É pensar também uma maneira de evitar vazamento de dados, dar as habilitações, autorizações para quem gerencia a plataforma por trás da empresa, para não ter a possibilidade de exportar dados para terceiros, que possa gerar um incidente que venha a penalizar. Então, tem uma série de situações que precisam ser pensadas. A gente aqui na High Order, a gente faz esse trabalho, né, de adequação da LGPD, passando por etapas, né? A gente faz um diagnóstico das empresas, depois a gente faz o diagnóstico e faz o mapeamento de todas as situações, aí sim a gente vai para a adequação, e aí lá no final, se tudo estiver certo, a gente certifica a empresa de que está tudo ok para que ela possa vender no mercado, né, essa concepção de que ela está ok com a LGPD. Então é um processo, não é rápido, né? Mas é um processo necessário, hoje inevitável para quem está nesse ramo. E olhando no todo, né, não só no nosso caso, por exemplo, a gente é uma empresa de tecnologia que trabalha com a inovação e toda essa situação. Nos aplicativos que a gente está lançando, a gente já teve que fazer essa adequação antes de subir para as lojas, né, tanto para a Google quanto para a Apple Store ou para o Windows Phone. Tudo isso a gente já teve que fazer. Já teve que pensar rapidamente, aí faz do dia 18 para cá, né, que a gente foi obrigado a começar a pensar nisso. E como a gente já conversou também, né, Vini, a gente tá dando espaço porque é uma adequação tanto do aplicativo, quanto do negócio, quanto de toda a gestão. Olhando fora do setor da tecnologia, a gente pensa, poxa, mas isso aqui não chega em nós. Cara, se tu tem uma lista de leads do comercial, tu tem nome, telefone, e-mail, e tu alimenta esses caras todos os dias com conteúdos, com situações, tu também já está tratando esses dados. Então, independentemente de tu estar vendendo tecnologia ou estar vendendo um produto físico, tu tem situações ali de identificação de cliente, né? Se for pessoa física. É bem então, isso. Tem que ter um cuidado assim também. Talvez não se antena, né, da questão da LGPD, pensando, não, mas isso aqui é só para quem tem site, é só para quem está na internet e tal. O cara que vende pelo Instagram, vende pelo WhatsApp, que são as operações mais simples hoje, né, nessa migração de transformação digital que a gente teve a toque de caixa aí nesse período da pandemia, em alguma medida, o cara vai ter que enviar lá, informar o CPF para emissão de uma nota fiscal, vai ter que informar dados para poder receber o produto, para essa identificação acontecer no processo de logística. Então, se eu mando esses dados pelo Instagram, se eu mando pelo direct, se eu mando pelo WhatsApp, o cara que está recebendo esses dados, ele vai ter que tratar esses dados. Ele já está tratando esses dados quando recebe. E se ele está tratando esses dados, ele tem que fazer uma adequação para proteger melhor esses dados. Tem gente até que não tem um gateway de pagamentos e acaba mandando foto de cartão de crédito para o cara passar na maquininha, né? Então, assim, tem processos mais arcaicos, né? Disso que nós vamos chamar, entre aspas, de e-commerce, de mandar foto de cartão e tal. Né? Mas é uma coisa meio básica, assim. Sim. Acontece. Isso deixa todo mundo vulnerável. A LGPD, ela parte de um princípio em que, isso que tu está comentando, Léo, de fazer as adequações na formatação, no desenvolvimento, do design dos produtos que vão se reverter em aplicativo ou plataformas, para atender justamente essa demanda da LGPD, que é anterior, que é da GDPR europeia, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, no sentido de você ter a privacidade como um design, né? Não só a privacidade como lei. Então, você define, né, parâmetros dentro das soluções que você cria, e aí eu estou falando de função de dev mesmo, né? O dev lá vai pensar o aplicativo, a plataforma de um jeito. Com a LGPD, ele passa a pensar de uma outra forma para que o desenvolvimento daquela solução já dê alguns fechamentos importantes. Perfeito. Então, assim, esse trabalho do jurídico, ele é muito conectado com tecnologia também na LGPD, né? Isso é bem legal, assim, de falar. O fato que nós estamos vivendo na pele, isso, né, no nosso dia a dia, é que uma das nossas soluções ela é uma ponte entre o cliente e o meio de pagamento. A gente usa o serviço do meio de pagamento, o serviço de pagamento não é nosso, mas como nós temos o intermédio com o cliente, nós temos que deixar claro para esse nosso cliente até onde é responsabilidade nossa o dado. A partir de que momento esse dado já não é mais responsabilidade nossa. Então, isso tem que estar muito claro para o cliente final. Tem um momento que ele fala assim, eu quero falar sobre isso, por exemplo, quero falar sobre o que eu comprei, ok, vai falar diretamente com esse aplicativo, que é o nosso, no caso. Mas você está falando sobre o pagamento, a parte de pagamento não é nossa, mas nós somos responsáveis para te dar o caminho. Nós temos que te dar o caminho para tu conseguir resolver tudo isso e nós temos que intermediar isso também. Então, é um processo bastante grande. Mas daí tem um detalhe, Léo, que é importante esclarecer para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é que
dessa situação, por exemplo, que você tem o gateway de pagamentos, você tem as responsabilidades bem claras se você tiver contratos que definem isso adequadamente. Isso. Mas, por outro lado, se esse gateway de pagamentos de algum modo te transfere algum dado pessoal, mesmo que não seja uma responsabilidade do gerenciamento do pagamento, o dado passou por ti. Se o dado passou por ti, então responsabilidade não. Então, por isso que a gente vem falando muito isso, né, sobre a importância de conhecer a cadeia de custódia dos dados, né? Então, por onde, nesse fluxo de dados que a gente identifica nas empresas, passa por quem e onde é que esses dados ficam, né? Eles entram por onde é que eles saem e ficam aonde, né? Então, essa identificação é muito importante de ser feita. Por quê? Porque você consegue corrigir isso com o uso de contratos adequados, você consegue corrigir isso com soluções tecnológicas que possam fazer esse mapeamento e descobrir onde é que podem estar as pontas soltas, corrigir essas pontas soltas no meio do caminho com tecnologia também já é possível hoje. Então, tem várias situações que vão conectando aí tecnologia com questões jurídicas para tornar uma empresa adequada à LGPD. Então, dos dois assuntos que a gente está falando, né? E-commerce e LGPD, são duas coisas que não vai, já foram. Ocupando, né? Então, não tem como não pensar, né? Não tem como as empresas começarem minimamente a tratar isso de uma forma mais rigorosa, né? E uma coisa que é importante colocar aqui, né, Vini, em relação a negócios também, que automaticamente, se você falar em negócios de tecnologia, você vai cair na LGPD cedo ou tarde, né? Então, é impossível tu não relacionar as duas coisas. Falando sobre desenvolvimento tecnológico, evolução, no começo da pandemia, era março, se não me engano, eu assisti uma live do Vale com o pessoal da Startse e o Benvenuti e tudo mais. E o pessoal da IMED também estava junto. E junto com isso, o Benvenuti trouxe naquela ideia de que o Vale já está trabalhando num estereótipo de DNA, de biotech, enfim, uma vibe totalmente diferente da tecnologia, digamos assim, do computador, da internet, né? Inclusive, eles já têm estudos de colocar bytes dentro do DNA humano. Então, quem puxa o desenvolvimento tecnológico está muito à frente disso. Mas quando a gente olha a adequação dessa tecnologia já existente para o Brasil, a gente vê que tem um horror de oportunidade. Por quê? Porque o próprio empresário, tanto quanto a pessoa que está dirigindo uma empresa, o diretor, o CEO, o gerente, eles acabam tendo um distanciamento da tecnologia a ponto de pensar que ou ela é muito cara, ou tudo é ou é tudo milhão, ou é tudo investimento muito alto e não tem retorno. E quando, na verdade, a adequação tecnológica não está dizendo para você refundar a tua empresa. É talvez você melhorar um processo, você melhorar o processo de comercial, melhorar o processo de indústria, vamos supor, se tu tem um processo industrial de fundo de fábrica, quer resolver um problema de estoque, quer resolver um problema de operação, de produção, de projeto. Então, esse é o ponto-chave. Quem está puxando o desenvolvimento de tecnologia já não está na mesma vibe que o Brasil. Mas o Brasil ainda assim necessita dessa adequação tecnológica para melhorar a sua produtividade e vendas, enfim. E aí que está, olhando o desenvolvimento social que causa nisso, trazendo o porquê do e-commerce como promotor de puxada desse desenvolvimento. A Vtex, essa semana, virou um unicórnio, efetivamente, e virou um unicórnio e já estava valendo 1,7 bi. A Vtex é a maior loja de e-commerces do Brasil, né? E-commerces prontos. E o que isso significa? Que é o setor que mais está conseguindo gerar efetivamente o resultado. Porque as empresas estão vindo para o e-commerce agora, assim como algum tempo atrás as empresas já estavam vindo para o CRM, já estavam vindo para o ERP, o MRP e tudo mais. Então, o setor tecnológico continua avançando no tradicional ainda. Os aplicativos começaram a vir junto com o e-commerce. E agora começa a vir todo esse desenvolvimento da virada dos mercados como um todo para a tecnologia. Então, puxando um outro gancho, no meu artigo da pós, eu escrevi sobre oportunidade de mercado, né? De emprego, inclusive. Tem um dado da Startup Base que prevê 420 mil postos de emprego até 2024 no Brasil, né? De tecnologia, de programação, de TI, desenvolvimento. Então, com certeza, o e-commerce vai crescer, o aplicativo vai crescer, a inteligência artificial vai nascer e com uma LGPD gigante em cima das inteligências artificiais, porque aí está falando de um tratamento de dados complexo pra caramba e muito importante. A inteligência artificial pode ser uma grande aliada para ajudar a resolver, né, muita coisa. Então, acho que isso que é legal, né? A gente vê todo esse cenário de crescimento, criando oportunidades, né?
e eu tenho dito muito isso nas falas sobre a LGPD também. A LGPD tem duas maneiras de encarar ela, né? Assim como você fazer essa transformação digital da empresa, você tem maneiras de encarar. Você pode encarar isso como um custo necessário. Putz, vou ter que fazer isso aqui porque é o único jeito de eu chegar no meu cliente agora nesse período de pandemia, distanciamento e nessa virada de chave que as pessoas tiveram, até pelo conforto e comodidade de poder receber em casa quase tudo o que é possível, né, hoje. E a LGPD também não deixa de ser. Tem muita gente que vai dizer, putz, vou ter que gastar fazendo adequação da minha empresa. Não, gente, o Brasil tem uma lei geral de proteção de dados por conta de toda uma tendência global e mundial de poder jogar as mesmas regras, né? Então, tendo uma lei de proteção de dados importante, relevante, sendo levada a sério, o nosso país passa a entrar num patamar dos grandes países, os grandes blocos de negociação internacional, para dizer o seguinte, olha, a gente quer jogar como gente grande aqui, a gente tem condições para isso, a gente joga as mesmas regras, né? A gente cumpre as mesmas regras, a gente está no mesmo jogo, jogando o mesmo estatuto de jogo aqui, o mesmo regulamento, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de que a LGPD, ela também é uma oportunidade de diferenciação no mercado, de mostrar o quanto existe o respeito da empresa no relacionamento com o seu cliente ao tratar com responsabilidade esses dados. Então, tem uma série de situações que são ganhos competitivos, que são vantagens competitivas, diferenciais de mercado por adequação, né? É claro que daqui a 5, 10 anos, quando todo mundo estiver 100% adequado, perfeito. Mas as empresas que estão começando antes, estão dando start antes, estão dando essa largada já com antecedência, quando as outras concorrentes estiverem chegando nesse nível, você já não está no step acima, você já está pensando em uma outra geração de adequação, de respeito, de transparência. Mas tem uma startup, esse case está no livro Smart Money e está no livro Tração. Tem uma startup que deixa rodando 24 horas em tempo real os seus indicadores de gestão. Qualidade, venda, comercial, tudo. Eles deixam lá, valuation, tudo aberto. Por quê? Porque eles querem uma transparência absurda com o cliente deles. E assim para os investidores e para todo o crescimento. Lógico, uma startup bem estruturada, já está num tamanho bastante grande. O que isso significa? Na parte de LGPD, se você também conseguir traduzir essa importância que você dá com os dados, essa importância para o seu cliente, deixar isso visível para ele, vira um diferencial de mercado, porque a hora que o concorrente vai medir se ele vai comprar de você ou do concorrente, o cliente, né, comprando, ele vai olhar os indicadores e ele vai pensar, poxa, essa startup aqui realmente está entregando, se ele entende indicadores. Talvez para ele não faça diferença, mas é um agregador de valor estar disponível isso. Claro. Então, ter a LGPD como diferencial faz todo sentido também no começo. Agora, na largada, talvez daqui 2 anos vai estar tudo no mesmo vibe, mas em 2 anos que tu lança na frente do teu concorrente, a diferença entre sobreviver e estourar. Né? Então, é muito legal esse gancho. Que aquela história do Oceano Azul, né? Então, largue na frente, aproveite o Oceano Azul, que as coisas podem realmente prosperar de uma maneira diferente. Tanto no sentido de você fazer essa transformação digital da empresa, quanto no sentido de fazer as adequações, né? Porque tem essa ponta também, né, Léo? Se daqui a pouco eu faço toda uma transformação e invisto nisso, mas essa transformação ela acaba implicando no descumprimento de questões legais que passam a penalizar as empresas a partir do próximo ano, aí a gente deixa de ver a LGPD realmente como um investimento e algo que pode gerar uma vantagem competitiva para a empresa, para ver a LGPD como um instrumento de penalização, né? Então, a gente tem que também usar a regra e a lei a nosso favor. Vamos aproveitar enquanto as coisas ainda estão num processo de adaptação para fazer as adequações, acertar os ponteiros, alinhar, deixar tudo redondo na estrutura corporativa, dentro da estrutura do aplicativo e tudo mais, treinar as pessoas, conscientizar as pessoas que estão por trás desse processo, porque quando a coisa começar a valer, tá tudo redondo, né, tudo funcionando bem, aí sim é um agregador de valor gigantesco aí para as empresas. Exato. E outra, né, que é muito importante, a gente tem observado muito isso em clientes que têm nos procurado assim, para adequação. Vai acontecer uma pressão, um achatamento aí por adequação. Grandes empresas acabam contratando fornecedores menores para algum produto, alguma solução, algo nesse sentido. Esse fornecedor vai ser cobrado da empresa maior que tem adequação para que ele faça adequação também para continuar jogando nas mesmas regras. Então, vai ser um processo não só de adaptação legislativa, mas um processo cultural também. Aquela história, se eu quiser conversar com a tua empresa está adequada, a minha vai ter que se adequar ou ela está fora do jogo. Então, é muito interessante que tu falou por isso, até porque a gente está negociando com o cliente exatamente uma situação assim.
não é em relação ao LGPD, mas com certeza a gente vai chegar lá, porque é o desenvolvimento tecnológico. Eles têm um problema com eles trabalham oferecendo serviço para uma grande concessionária de energia. E o que acontece? Eles têm um problema com segurança, né? Os padrões de risco e controle de riscos vão mudar em 2022. Eles vão entrar com uma nova lei e tal, é uma lei estadual que vai mudar, pelo que ele comentou conosco. E o que acontece? Eles estão obrigando já os fornecedores dessa concessionária a se condicionarem a essa lei desde já. Então, qual que é o processo desse fornecedor, que é quem negocia conosco? Eles estão pensando em criar uma tecnologia para não ter mais o gerenciamento de risco manual, que é o que eles tinham, né? Então, é exatamente o mesmo processo, só não no mesmo setor, não efetivamente a LGPD. Mas, com certeza, se ele desenvolver a tecnologia, a LGPD vai chegar do lado. Né? Então, é o processo, não adianta. O processo vai ter a tecnologia, o desenvolvimento da melhoria de processo, da transformação do negócio, e no outro lado, para tu poder ofertar essa tecnologia, tu vai cair na construção da LGPD. O que fica, né, Vini, de tudo isso, parece, nossa, os caras estão falando de uns bichos de 7 cabeças, e, cara, não. É um processo que cedo ou tarde a empresa vai ter que fazer. Seja ela uma empresa pequena, ou seja ela uma grande empresa com um imenso capital aí e força de trabalho, né? Vai ter que fazer, infelizmente vai ter que fazer. Não tem jeito, né? Pessoal, então, foi muito bom aqui falar, Léo, sobre esses assuntos. Eu teria horas e horas, semanas e semanas, meses e meses para ficar falando e até um pouco aí, né, sobre esses assuntos. Mas a gente também não quer fazer que você caia no sono aí, ouvindo e assistindo, né? E a gente segue com essa série, com mais episódios na sequência. Acompanhe as redes sociais da High Order, acompanhe as redes sociais da YDea, que a gente vai estar divulgando aí mais episódios dessa série. E agora vai! Então, muito obrigado pela tua atenção, por estar aí nos assistindo e nos ouvindo. Acompanhe a gente e se você tiver também sugestões de assuntos, temas, tópicos que a gente possa estar tratando nessa interface de tecnologia, negócios e futuro, manda para a gente também uma mensagem aí nas indicações que a gente vai colocar na descrição do vídeo e desse podcast aí nas plataformas. Um grande abraço. Léo, muito obrigado aí pela parceria, por a gente estar começando esse projeto. Valeu, YDea, pela parceria de sempre. Eu que agradeço, Vini. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de negócios. Como tu mesmo disseste, né? Poderíamos ficar horas aqui conversando e não faltaria assunto, porque é uma paixão nossa. Mas, com certeza, conte conosco sempre. Estamos aí para ajudar as pessoas e ao podcast também. Maravilha. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.